Olá, paz do Senhor aos irmãos. Seja muito bem-vindo a mais um devocional do dia. É muito bom ter você por aqui mais uma vez. Olha, hoje a mensagem não vai ser de graça não. Já vou pedir logo. Já se inscreve aqui no canal se você não for inscrito. Ativa as notificações para você não ficar de fora de nada que for colocado aqui para abençoar a tua vida. E já esmaga o like aí, já deixa o seu joinha aí para ajudar o canal, para que o YouTube possa compartilhar e enviar para mais pessoas. Não segura a bênção só para você não, amém? A palavra que Deus colocou hoje no meu coração se encontra no livro de Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 1, a partir do versículo 1. Mas nós vamos falar de vários trechos. Então, esse livro começa, a Deus dando uma ordem ao profeta Samuel que ungisse a um dos filhos de Jessé. Mas de primeiro plano, Deus não revela ao profeta Samuel o qual dos 7 filhos Deus gostaria que fosse ungido. Só que tinha um porém aí nessa história. O rei Saul estava em rebeldia, em rebelião contra Deus. E a Bíblia vai dizer que o pecado de rebelião, de rebeldia, ele é equivalente ao de feitiçaria. O rei Saul estava sendo atormentado por espíritos malignos por conta da sua rebelião, por conta dos seus pecados e rebeldia contra Deus. Então, se o rei Saul soubesse do propósito de Samuel, com certeza o rei Saul iria atentar contra a vida do profeta. Então Deus usa de uma estratégia. Ele fala para Samuel tomar um bezerro e ir até a casa de Jessé para sacrificar esse bezerro, convidando Jessé e seus filhos para sacrificar esse bezerro ao Senhor. E aí ele ia ter a oportunidade de estar com os filhos de Jessé e Deus naquele momento revelaria a ele o qual filho deveria ser ungido a rei. Então o profeta Samuel, como um servo obediente, faz tudo aquilo que Deus mandou. Pega o bezerrinho e parte para a casa de Jessé. E entrando eles à casa de Jessé, o profeta Samuel logo se depara com Eliabe, um dos filhos de Jessé. O mais fortão, o mais guerreiro, o mais preparado no olhar humano. Aí Deus alerta ao profeta Samuel: não atentes para a aparência, porque o Senhor não vê como o homem vê. Olha para o coração. E Deus rejeita Eliabe. E depois disso, vocês já conhecem a história, os outros filhos de Jessé começam a entrar pela casa para se prepararem para o ritual de sacrifício. Porém, todos aqueles que passam pelo profeta, Deus diz não e rejeita todos eles. E aí o profeta Samuel pergunta a Jessé: Jessé, já acabaram seus filhos? E Jessé responde: não, ainda falta um, o menor da casa, que está no campo a apacentar as ovelhas. Aí Samuel, manda Jessé chamá-lo. E aí chega Davi, o menino ruivo. A Bíblia vai dizer que ele era ruivo de boa aparência, mas devia ser um tampinha, o menor da casa, o mais fraco. Mas quando Davi entra na presença do profeta Samuel, Deus fala: é esse aí, é ele que deve ser ungido. Então, Samuel, obedecendo ao que Deus tinha lhe ordenado, unge o Davi a rei. Agora nós vamos pular lá para o rei Saul. Como eu já tinha falado, o rei Saul estava no pecado de rebelião, de rebeldia contra Deus, então espíritos o atormentavam. E então os seus servos, vendo a ele atormentado, atribulado, dão uma sugestão, uma ideia. Eles já haviam observado a Davi. E aqui eu abro um parênteses. Você está sendo observado. A sua postura está sendo observada pelos homens. Então, olha só como é importante ter uma conduta e uma postura de servo de Deus. Davi era um exímio tocador de harpa e era um homem que se assemelhava aos princípios de Deus. Era um homem segundo o coração de Deus, como a Bíblia vai dizer depois. Então os seus servos vão e dão essa sugestão a ele: olha,
chama Davi, que é um bom tocador de harpa, e ele vai tocar e os espíritos vão deixar de atormentar ao Senhor. E então, como o rei Saul não tinha muita escolha, ele aceita essa sugestão, então manda chamar Davi, para que Davi tocasse a harpa, para que aqueles espíritos que atormentavam o rei pudessem ser repreendidos. Só que aí, lá no versículo 18, quando falam de Davi para o rei, começam a caracterizá-lo. E olha que incrível. Vai dizer assim: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente, animoso, homem de guerra, sisudo em palavras, que significa sério, e gentil presença. Aí no final ainda falam assim: e o Senhor é com ele. Davi, ele tinha uma postura de servo de Deus. Davi, ele preservava a sua essência. Então, ele era observado, talvez não por muitos, mas aqueles que eram espirituais, aqueles que tinham Deus em seu coração, conseguiam enxergar as qualidades de Davi, ainda que seu pai talvez não enxergasse, só enxergasse a dos seus irmãos, porque Jessé olhava com os olhos carnais, já Deus não, ele olha com os olhos espirituais e ele enxerga o teu coração e a tua verdade para com ele. Agora nós vamos pular lá para a batalha. Todos já conhecem a grande batalha entre Davi, o pequeno, e o gigante Golias. E o que eu quero, que Deus falou comigo grandemente, e eu quero compartilhar com você, e eu sei que isso vai mudar a sua vida, como mudou a minha. Entenda uma coisa: Davi, ele não era reconhecido pelos homens. Davi já era reconhecido por Deus, já tinha sido ungido, mas ele ainda não era visto pelos homens. Mas Deus dá aquela oportunidade para que Davi fosse reconhecido perante todos aqueles que o desprezavam, perante todos aqueles que achavam que ele não era nada. Deus permite que ele entre na história sendo o homem que enfrentou o gigante Golias. Então presta só atenção, foca aqui. Quando o gigante levantar na sua vida, agradeça a Deus, porque essa é a oportunidade de você mostrar o verdadeiro cristão que você é. E depois desse gigante, a sua vida não será mais a mesma. Vocês já conhecem a história. Davi, ele derrota o gigante Golias e depois daquele dia, ele passa a ser reconhecido por todos, até essa geração e até depois da nossa geração que vai passar. O nome de Davi vai ser sempre lembrado. Mas olha só que interessante. Davi, ele só passou a ser reconhecido pelos homens depois que ele foi reconhecido por Deus. Não quebre esse princípio. Primeiro você deve agradar ao Senhor. Primeiro você deve fazer a vontade dele. Porque depois que você faz a vontade dele, depois que você agrada a Deus, Deus vai te fazer, vai te exaltar perante os homens. Então não se preocupe com os homens, porque eu volto a falar, os homens olham com os olhos carnais e Deus, ele olha o seu coração. Então continue agradando a Deus, porque no momento certo Deus colocará sim um Golias na tua frente, um gigante, mas te dará a responsabilidade e os instrumentos para que você derrube esse gigante e a partir daquele dia sua vida seja totalmente diferente. Receba essa palavra em nome de Jesus. Muito obrigado, eu vou ficando por aqui. Compartilha esse vídeo aí com o maior número de pessoas possíveis. Manda para alguém aí que está desanimado, que está murchinho, que está triste. Ajuda esse canal a crescer, porque ele só vai crescer graças a você. Um beijo no seu coração, um abraço, que Deus possa abençoar o teu dia grandemente. Fique com essa palavra e até o próximo devocional. Tchau, tchau!